Boa noite, senhores. Hoje estamos aqui com o Coronel Luciano Nunes. Vamos estar falando um pouquinho da parte de logística, pandemia, falar dessa nova desafio aí para as forças policiais, que é a distribuição dessa vacina. Obrigado a todos que estão assistindo essa primeira live de 2021. Coronel Luciano, fique à vontade. A casa é sua, o senhor já conhece como funciona. Fique à vontade. Boa noite a todos, boa noite, Vitor. Feliz ano novo a todos aí. A gente vai falar um pouquinho hoje de logística, segurança pública em termos de pandemia e dar um destaque maior para como é que a gente está se organizando para a questão da vacina aqui, como é que a gente vai apoiar a Secretaria Estadual a Secretaria Estadual de Saúde e as empresas que estiverem envolvidas na distribuição das vacinas. Coronel, eu sei que o senhor é um grande fã da logística, o senhor é apaixonado por logística. Vamos começar pela logística. Como o senhor tem visto aí nessa época de pandemia a atuação da logística? No tocante à logística, do ponto de vista de empresa privada e de empresa pública, a gente viu dois destaques, né, com a chegada da pandemia. Primeiro, que a gente começou a se articular mais e a conversar mais com o ente privado, né, principalmente no tocante à distribuição de insumos da parte médica envolvidos diretamente com a questão do tratamento da Covid, né, como, por exemplo, luvas, máscaras e a questão do próprio álcool gel, né, ou álcool 70. Já para os nossos amigos de logística da área de saúde, como a Secretaria Estadual de Saúde, a gente veio para apoiar a questão de distribuição, né? A capilaridade que isso foi feito para distribuir em todos os municípios do estado de Pernambuco, principalmente quando se montou os hospitais de campanha e começou-se depois a fazer a distribuição dos ventiladores mecânicos. Tá, e como o senhor consegue gerir e integrar essa segurança com a logística? No caso aqui, o Centro de Operações de Defesa Social, o CIODES, da Secretaria de Defesa Social, ele tem capilaridade em todo o estado de Pernambuco, né? Então, a gente consegue manter contato com todas as unidades, né? As unidades se articulam com os municípios e a gente aqui, enquanto centro, a gente mantém contato com a Secretaria Estadual de Saúde para que ela nos demande o apoio que ela vê como necessário. A contratação do ente privado de logística é toda da Secretaria Estadual de Saúde. Entendi. Então, o senhor tem um contrato que é gerido pela alta gestão, vamos dizer assim, e o senhor acaba utilizando esse contrato e gerindo também esse contrato? Na verdade, quem faz toda a questão de contratação do ente privado para essas mobilizações é a Secretaria Estadual de Saúde. A gente entra como apoio para eles no tocante à segurança para a capilaridade de distribuição dos insumos logísticos na área de saúde que são desenvolvidos hoje. É o que vai acontecer também com a questão da vacina quando chegar aqui, né? Provavelmente a gente vai ter que se reunir com eles. Eles é que vão dizer como é que essa vacina vai ser distribuída, né? E aí a gente vai analisar os cenários por município, né? E como vai ser feita essa distribuição, né? Ah, entendi. Mas essa gestão o senhor acompanha de perto. O senhor, vamos dizer, hoje eu tenho uma Meu time empresa. aqui acompanha de perto, exatamente. Tá. Eu tenho, assim, a Secretaria de Saúde, ela contrata uma empresa terceirizada, até porque quando a gente fala de vacina, a gente tem que falar daqueles caminhões frigorificados. E eles montam uma operação para essa distribuição. O senhor pode, dentro desse conceito, do seu conhecimento, que o senhor conhece todo o Estado, elaborar um novo trajeto, uma nova operação? A expertise o senhor tem, o conhecimento o senhor tem. Essa parceria funciona assim? Sim, mas vamos entender. O operador logístico que for contratado pela Secretaria Estadual, a expertise de capilaridade e distribuição é dela. A gente vai só sentar e verificar como é que ela quer que a gente acompanhe. Porque aqui, em Pernambuco, a gente tem as gerências regionais de saúde.
Então, essas gerências regionais de saúde é que são responsáveis por fazer com que os insumos cheguem até elas e elas façam a distribuição pelos municípios, entendeu? O que a gente vai definir é rotas que a gente vê como maior vulnerabilidade, a questão do horário para que isso seja feito de forma mais eficaz, o apoio que a gente vai dar na segurança nesse centro de distribuição, porque de lá é que vai partir para os municípios, né? De forma que todo município, quando esse insumo chegar na região, ele seja atendido, entendeu? Entendi. Numa segunda onda, a gente pode dizer que nossa preocupação vai ser os locais de vacinação, onde a gente vai observar se vai haver necessidade ou não de ter uma presença mais forte, né, das forças de segurança pública. Porque você tem que contar ainda com o desespero da população, né? A vacina vai chegar, vai ficar estorcada, que ela tem que chegar bem antes, e aí você tem o dia da vacinação, mas enquanto isso a população que já está muito agitada, que quer essa vacina, muitos querem essa vacina, você ainda tem que contar com essa agitação, vamos dizer assim, da população. E cada município ele se comporta de forma diferente. Então aí a gente vai ter o apoio também das secretarias municipais de segurança pública, né? As guardas municipais, né? Então há uma integração grande aí, porque esse jogo e essa distribuição logística vai acontecer, na maioria das vezes ela pode se comportar bem numa cidade, mas em outra ela não pode se comportar. Quer dizer, até você fazer a entrega e a distribuição, sempre vai ter que ter o cuidado de que aquilo realmente está sendo feito dentro das normas de segurança. Seja na parte de segurança pública, seja na parte de segurança de saúde, entendeu? Entendi. Eu vou trazer já, Coronel, uma pergunta do amigo Fernando Trigueiro, vou botar ela na tela, mas ele já Trigueiro, faz. Ele fala assim, sabendo que há grande problema logístico para a distribuição das vacinas é a temperatura de conservação, como será controlada a temperatura do elemento transportador? Como bem lembrado aí pelo professor, eu já trabalhei lá na Secretaria Estadual de Saúde, que eu era lei seca, e aí eles têm um departamento só para a questão de logística lá. Então, esse pessoal dele é que vai estar envolvido junto com o operador logístico para verificar as condições dos equipamentos que vão fazer o transporte, né? Ou seja, caminhão frigorífico, se vai ter, até chegar às geladeiras das GERES, que é que vai fazer o armazenamento, ou contratado por eles, algum galpão frigorífico ou câmera, eles é que vão ficar à frente disso aí, entendeu? Então, porque na verdade vocês só vão gerir a parte de segurança. A própria Secretaria de Saúde, ela vê todos os outros elementos. Parte técnica aí, desde a saída de lá, o transporte, até a chegada à gerência regional de saúde. Até se for necessidade de você tiver que manter esse caminhão frigorificado no local, se não tiver estrutura, isso é tudo com eles, né? Exatamente. Ah, tá. E dentro desses municípios, Coronel, o senhor fala falou da Secretaria de Saúde, falou dos municípios e falou da Guarda Municipal. Chegando nesses municípios, a expertise do senhor ainda continua? Ou se tiver uma guarda municipal, é passado para eles o próximo passo? A ideia, quando você tem uma guarda municipal, é compartilhar, mas a Força Pública Estadual, a Polícia Militar, ela se faz presente em todas as cidades aqui do nosso estado. Então, imagine que eu vou ter um batalhão lá e esse batalhão vai ter 20, 30 cidades, ele vai ter uma força policial nossa lá. Se tiver uma guarda municipal atuando com a gente, o trabalho facilita. Então, tudo sob nossa coordenação, mas compartilhado também com o município. Porque a gente tem que entender o seguinte, quando a gente faz um tipo de operação dessa, que envolve mais de 184 municípios, você tem que trabalhar com a capilaridade, né? Então, a gente molda um processo aqui, que vai acontecer nesses 184, chegando lá, os responsáveis vão compartilhar com o município, para que a coisa flua mais facilmente. Se a gente identificar algum gargalo em um município, aí a gente se reporta para a nossa coordenação para ver se a gente vai ter que ter um reforço de efetivo, qual é a dificuldade que está acontecendo. Haja vista que a gente vai ter que entender que a vacina ela vai virar um produto caro.
Então, é como vocês chamam no mercado privado, é um material de risco. Sim. Né? É de alto valor agregado, né? De alto valor agregado. Bom, exatamente. Então, assim, além da segurança pública, ainda tem a segurança privada, porque as empresas precisam contratar gerenciadoras de riscos, a própria seguradora, de repente, vai pedir escolta, e esse controle é até para preservar o material. Então, de repente, no local, além das forças policiais, pode acontecer de você ter as forças privadas por causa das Atuando também. seguradoras. Por causa das seguradoras e da gerenciadora de risco. Agora, Coronel, quando eu falo, a gente está falando de um estado, está falando de Pernambuco, mas quando eu falo de Nordeste, existe essa troca de informações, porque não necessariamente Recife, Alagoas, Salvador vai ter a mesma operação, o mesmo operador. E de repente essa vacina vai sair de São Paulo e ela vai passar por esses estados até chegar em Recife. Existe uma coordenação, existe um controle, existe uma troca de informação entre vocês? Sim, veja só, a nossa Secretaria Estadual de Saúde ela vai estar ligada ao Ministério da Saúde. Então, já vai haver um protocolo de como vai receber, como é que vai ser o fluxo assim, tudo bem. Além disso, aqui no Nordeste, a gente criou um grupo chamado CIODES Nordeste. Então, todos os estados do Nordeste, a gente tem um grupo onde a gente se comunica e essas boas práticas que a gente está fazendo, a gente compartilha. Entendeu? Então, por exemplo, meu colega aqui da Paraíba, meu colega de Alagoas, né? Provavelmente, quando começar a nossa vacinação e a vacinação dele, já que a gente tem cidades próximas, cidades limites, né? Tem cidade aqui em Pernambuco que a divisa de Pernambuco com a Paraíba é uma rua. Uhum. Tá entendendo? Então, vai estar eu e ele lá atuando. Por exemplo, vamos dizer que Pernambuco esteja vacinando, ele não esteja, como é que a gente vai se comportar? Entendeu? Então, essa sinergia e essa troca de informação, ela já vem acontecendo desde o início da pandemia, quando a gente criou esse grupo para a gente capilarizar essas boas práticas. Pode ser que Pernambuco faça um tipo de operação e daqui a pouco a Alagoas está com uma muito mais interessante e a gente pode adaptar. Tá ok. Então, isso vale para todas as forças policiais. Isso pode ser tanto a Polícia Militar, como pode ser a Polícia Civil, como pode ser a Guarda Municipal. Sim, Essa com preocupação certeza. A Defesa Social aqui em Pernambuco ela é integrada, né? Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Polícia Científica. Imagine que cada um vai trabalhar um pouco dentro da sua área de atuação. Um exemplo, caso haja uma situação de roubo de uma carga dessa, a Polícia Civil vai entrar, Polícia Científica vai entrar, né? Se um caminhão desse sofrer um acidente, tiver uma vítima, nós teremos os bombeiros lá atuando também. Quer dizer, por ser uma carga com alto valor agregado, vai ser monitorada e vai ter um olhar diferenciado caso aconteça algum gargalo com esse tipo de material quando estiver sendo transportado. Porque além de você ter o problema da própria vacinação da doença, hoje você tem vamos dizer assim, um fervor político muito grande, né? Você tem dois lados da moeda, um lado querendo vacina, outro lado não querendo, e você tem que conter essa população, né? Independente de querer ou não, você tem que respeitar a legislação, respeitar as leis, né? Então, eu acho que é mais um fator que também deve estar sendo monitorado, né? Com certeza, a gente tem que entender o seguinte, nós, enquanto segurança pública, nós somos servidores do Estado, a gente não vai ter nenhum tipo de viés político, não. É ciência, é a Secretaria Estadual de Saúde, nosso que está gerindo, né? E a nós, enquanto Polícia Militar, enquanto órgão de coordenação, a gente vai fazer com que todas aquelas solicitações da Secretaria Estadual de Saúde sejam cumpridas dentro da legislação e dentro da lei, né? A nós, enquanto força pública, a gente vai fazer com que esse material, essa vacina chegue mais rapidamente na ponta e a população seja atendida. Entendi. O professor Trigueiro, ele faz uma observação assim: visitei recentemente o CIODES e fiquei impressionado com a organização e integração entre os diversos órgãos responsáveis. Parabéns, Coronel Luciano. Então, assim... Oi, pode falar, o professor veio aqui, ele viu a estrutura da gente, que ela tem a capilaridade para todo o estado, no tocante a ligações 190 e a questão dos vídeos monitoramento, né?
Aqui a gente tem sala de reuniões, sala de crise, então provavelmente, quando startar a questão da vacinação e distribuição, a gente vai instalar um comitê de crise aqui em Recife, outro em Caruaru e outro em Petrolina. Caruaru vai tomar conta da região da mata. E Serra Talhada vai tomar conta do sertão. Então, a operação vai ser dividida em região metropolitana, zona da mata e sertão. É todo um processo logístico, né? Então, Exatamente. existe na capital a gestão da crise e a capital vai passando todas as informações como está sendo gerido todo o processo. Isso é um processo logístico, né? Então, vocês vão monitorando, além de monitorar os caminhões, você vai monitorando a chegada, vai monitorando como está a população da cidade, como está a movimentação em todas essas regiões. São todos os cercando todas as possibilidades que possam vir a acontecer, né? Exatamente. Isso é muito bacana, essa operação logística. Eu já trabalhei com medicamento e essa operação logística de medicamento ela é muito bonita e quando você começa ela sabendo que pode salvar vidas, ela fica mais bacana ainda. E então você tem toda uma logística diferenciada e tem todo um processo. E quando eu falo esse processo, eu falo também dessa armazenagem. Hoje já tem existe essa coordenação, porque se fala muito, Coronel, dos freezers com -70. As pessoas ficam perguntando se o Brasil tem condições de receber essas vacinas com esses freezers com -70 graus. Como o senhor vê isso? A nossa secretaria aqui, cada gerência regional, ela funciona como se fosse um mini CD para distribuição de insumos de medicamento. Então, eu acho que dependendo, eu não sei qual é o tipo de vacina que vai ser disponibilizado aqui para Pernambuco particularmente, mas com certeza a nossa rede aqui estadual ela vai estar capacitada para fazer armazenamento, né, e distribuição, bem como orientar a rede municipal como é que vai ser procedido para fazer o armazenamento e distribuição também. Porque a gente viu que outros tipos de vacina que se comportam do mesmo jeito já tem essa capilaridade de distribuição e são armazenadas em freezers aqui, que a Secretaria Estadual de Saúde ela adquiriu durante a própria manutenção, né, da rede dela. Até porque, se a gente puxar um pouco da memória, o Brasil é um dos melhores países quando a gente fala em campanha de vacinação, né? Então, é um país já preparado para essa campanha de vacinação. O grande problema é o terror que às vezes estacam, achando que a gente não tem estrutura para receber esse tipo de material. Como eu falei uma vez, aqui no Rio de Janeiro nós temos a Fiocruz, Biomanguinho, são centros de pesquisas. Temos a própria UERJ, que faz estudos sobre o gelo da Antártica, traz cubos de gelo de lá e consegue fazer o estudo. Então, acho que a gente precisa primeiro entender como funciona nosso país e como são as estruturas para a gente primeiro conseguir falar se vai dar certo ou não, né, Coronel? Saber como funcionam as estruturas, os centros de pesquisa, as nossas campanhas de vacinação. Exato. E outra coisa que eu acho interessante a gente entender é que, apesar da gente tentar formular um modelo, eu acho que cada estado ele tem uma particularidade, né? E vai depender também de N condições, né? Porque aqui, à medida que eu me afasto da região metropolitana, eu tenho um aumento de temperatura, mas eu tenho outras cidades também no sertão que a temperatura é baixa no período da noite, né? O que vai influenciar muito aqui, eu acho, é a questão das estradas, né? Particularmente, né? Provavelmente a gente vai usar a distribuição muito por via terrestre. Daí a importância da Polícia Militar para fazer o acompanhamento, entendeu? Sim. Eu acho que você pode fazer o transporte entre estados, principalmente dependendo de onde vai ser a vacina. Eu acho que vão ser aéreo para você ganhar tempo. E dentro dos estados, eu acho que você vai ter um transporte rodoviário com carros frigorificados e uma grande demanda. Agora, Coronel, quando eu pego isso tudo, eu não posso esquecer do outro lado, né? Eu não posso esquecer que além dessa demanda, eu ainda tenho minhas demandas diárias na área de segurança pública. Eu ainda preciso gerir isso tudo. Como funciona na cabeça de um gestor
esse tipo de informação, esse tipo de gerar essas informações todinha e gerir. Imagine que numa cadeia produtiva, numa visão 360 graus, ainda continuo com furto, ainda continuo com os delitos como que a gente chama aqui de CVLI, que são os crimes violentos, letais e intencionais, né? Mas a gente tem que entender que, numa situação dessa, se você não potencializar as forças de segurança para ter um olhar também nisso aí, vai desencadear outros problemas, né? Como, por exemplo, aglomeração de pessoas pode gerar confusão. E aquela confusão pode gerar furto, aquela confusão pode gerar também crime, né? Então, cabe a coordenação que a gente vai ter aqui saber articular para que o nosso pessoal no terreno, além de fazer esse tipo de serviço que vai ser as escoltas, continue com o patrulhamento normal, entendeu? Foi uma das coisas que a gente fez muito aqui e continua fazendo nessa época de pandemia, que é apoiar a Secretaria Estadual de Saúde no combate à aglomeração, né, visando as normas sanitárias. Porque se você analisar direitinho, se eu não conseguir manter esse sistema, o próprio operador de segurança pública, que somos nós, a gente vai ser atingido. Porque a gente está no mercado, a gente está vulnerável a pegar o vírus também, entendeu? E eu senti isso aqui na pele, quando estava na época da pandemia, quando a gente teve baixa dos nossos atendentes no call center, o pessoal que estava na ponta, nas guarnições, né? Além do que eu quero falar o seguinte, a gente já está desenvolvendo uma campanha interna para mostrar para o nosso pessoal a questão da vacina e a importância dela para o profissional também, né? Até para ele entender o que é que ele vai fazer segurança, né? Então a gente vai ter todo um trabalho para mostrar ao pessoal também isso aí. A importância desse processo, né? Desde a sua origem até o seu ponto final, porque esse processo, essa pandemia está mexendo não só com o lado financeiro, como todo mundo fala, como está mexendo também pro emocional das pessoas, né? Eu acho que esse está sendo o mais atingido. E é isso que o senhor, como gestor, tem que trabalhar todo dia também com a sua equipe, né? Esse emocional. Que se a gente for lembrar a questão do início, a gente teve um item que foi considerado aí um item que quase ninguém tinha e todo mundo brigava por ele, que era o álcool gel, né? Depois a gente descobriu que podia lavar as mãos com água e sabão, que teria a mesma eficiência do álcool gel. Então a gente vê a vacina da mesma forma. Eu acho que a gente vai ter que fazer uma campanha de esclarecimento para o nosso público interno, para o público externo também, para mostrar que a vacina ela vai chegar para todo mundo vai ser beneficiado, mas também vai ter que seguir aquelas normas que a Secretaria, que o Ministério da Saúde vai determinar, e a Secretaria Estadual de Educação e Município, de Saúde Municipal, né? Que são os grupos de risco, né? Os idosos, aquela situação todinha para poder chegar na margem maior da população. Essa separação que agora é o segundo problema, né? As pessoas entenderem que vai ter essa separação, não os idosos, o pessoal da saúde, eles precisam tomar essa vacina primeiro. Então, a população, aqueles que estão no menor grupo de risco, precisam entender, né? Exatamente. E agora, como o senhor vê como gestor, assim, é uma pergunta bem particular, como o senhor vê como gestor, e a gente estava conversando sobre oferta, sobre demanda, as informações que estão saindo, e como aí já que a gente está falando de público-privado, sai uma informação que os estados hoje eles já têm o poderio com as seringas de ter para a população. E por outro lado, saiu que não e que o preço da seringa disparou. Agora vamos falar um pouquinho do Coronel como gestor. Como o senhor vê esse cenário todo? Vou avaliar assim como eu vi, fazer uma anamnese desse tipo de item que você está comentando aí, seringa, para máscaras e álcool gel. Quando começou essa situação, houve necessidade da Secretaria de Saúde, junto com a Secretaria da Fazenda daqui de Pernambuco, de fazer o confisco, né? Confisco no linguajar mais simples, de itens e distribuidoras. Por quê? Porque ela notou que o mercado ele não estava sendo abastecido e o pessoal estava segurando. Então, aí foi quando entrou a segurança pública, junto com esses fiscais, tanto da saúde como da fazenda,
chegar em grandes distribuidoras que estavam aqui, fazer o recolhimento desses materiais, como luva, álcool gel, álcool 70, levar para a central de distribuição da Secretaria de Saúde e fazer a distribuição. E esse confisco, quando o Estado fez, ele pagou, entendeu? Mas não pagou aquilo que como é que se diz? O comerciante estava querendo fazer, segurando o equipamento, material, para depois jogar no mercado com muito preço alto. Então, o Estado tem esse poder de intervenção dentro das normas legais, né, para a gente poder atuar. E a gente, como gestor, a gente vai só acompanhar e dar todo o suporte para que se caracterize uma ação legal. Entendi. Agora vamos falar um pouquinho, Coronel, da parte de informação. Como é gerido toda essa informação e como ela chega até o senhor para essas tomadas de decisões? Imagine o seguinte, a gente tem todo o suporte para agregar os entes, que seja a Secretaria Municipal de Saúde, Estadual, as Secretarias de Segurança Municipais e nossas operativas, né, Polícia Civil e Polícia Militar. Então, nós nos reunimos e a gente passa a fazer essa coordenação em cima desses 3 centros que eu lhe repassei, né? Aqui, região metropolitana, Caruaru e Serra Talhada, para o Sertão. Vai ter representante dessas entidades, todos desses locais. A partir do momento que as informações começam a chegar, que esse item já vai ser distribuído, o caminhão vai sair, aí a gente começa a articular junto com os nossos batalhões para fazer a questão de segurança. Né? Imagina que vai sair um caminhão aqui de Recife e vai para Petrolina. Eu não vou mandar uma escolta daqui para Petrolina. À medida que ele for passando pelas cidades que tiver batalhão, aquele batalhão vai assumindo esse comboio até chegar em Petrolina, entendeu? Só um exemplo bem básico. O Gemerson Oliveira, boa noite, super orgulhoso de fazer parte desse time, CIODES. Com o super técnico jogamos fácil. Assim, se observa, Coronel, que assim, uma gestão é fundamental nesse processo, né? E quando você vê uma pessoa que eu acredito que trabalha com o senhor falando sobre a facilidade... Falando da facilidade, eu acho que uma gestão, e deve ser uma gestão participativa, ela funciona muito bem e facilita todo o processo, né? Com certeza. Uma outra coisa que a gente tem que entender é o seguinte, quando a gente está aqui junto, não é que o CIODES, a Segurança Pública, vai ter uma hierarquia mais alta para mandar nas outras secretarias ou nos municípios. Entenda o seguinte, cada um tem sua expertise e cada um vai atuar na sua área. Então, aí eu posso focar naquilo que eu sou forte. A minha área é segurança pública, né? E a articulação. O pessoal de saúde, a área dele é o quê? Fazer a distribuição, ver a questão se aquele material está todo em ordem e cobrar do operador logístico. Então, a gente vai ter aí relatórios, auditagem, né? E aí eu procuro me preocupar mais com aquilo que eu estou querendo ofertar. No caso nosso aqui, vai ser o monitoramento. No caso do batalhão, vai ser ofertar a mão de obra para fazer o quê? A segurança, para fazer a gestão junto com as guardas municipais. Então, quando você faz isso, quem está na ponta se sente útil e se sente parte do processo. É diferente de você ter aqui um órgão que ia só demandar, dizer, você tem que fazer isso, isso e pronto. Não. Às vezes o cara vai me impor uma dificuldade, eu vou procurar verificar como é que eu posso fazer uma ação mais proativa, buscar um outro apoio, tá entendendo? De forma que a ação vai acontecer, mas ele não vai deixar de fazer o princípio básico dele, que é a atividade de segurança na região. Entendi. Então, apesar de ter uma gestão, cada um atua dentro daquilo que tem a sua expertise. Existe um gestor e esse gestor ele atua naquela, como o Marcílio está falando, nessa gestão de 360 graus, nessa gestão de você se sentir útil dentro desse processo, né? Eu acho que a coisa mais importante quando você é um gestor é você mostrar para a sua equipe que ele é útil nesse processo, né, Coronel? Perfeito. A gente tem que imaginar, como você está falando, Vitor, que não adianta você trazer tecnologia ou você mandar um manual de procedimentos para alguém executar
se ele não entendeu a importância dele naquele processo. Então, por exemplo, o guarda municipal que tiver numa cidade como Inajá, no Alto Sertão, né, ele é tão importante para mim como o guarda municipal da cidade de Recife. Porque provavelmente eu não vou ter tantos policiais militares para atingir tantas cidades. Mas quando eu chego na cidade, ele já conhece, ele já pode articular com a própria população, tá entendendo? Isso aí vai facilitar a atuação de todos. Ah, muito bom. A gente conhecer, porque a gente conhece de fora, Coronel, e muitas das vezes a gente conhece só a parte do. Vem as críticas, né? Muitas das vezes a gente vê muito mais as críticas que chegam pela imprensa do que a importância das forças de segurança. E quando o senhor traz essas informações, o senhor abre um leque de informações que a gente pensa que muitas pessoas pensa que a polícia militar está ali só para prender e fazer aquilo, né? Então você vê como é amplo o trabalho da polícia militar. Ela atua em várias frentes e muitas das vezes até na parte psicológica, né? Até Também, exato. Porque, veja só, a gente vai estar aqui num grande centro, eu posso definir N rotas, mas se eu não consultar quem está lá na região, e quem está lá na região se reunir com aqueles municípios, não vai funcionar, porque eu posso prever que um caminhão chegando de 10 horas em Petrolina, ele possa facilmente acessar a cidade, né? Só que o cara que está lá vai dizer, ó, se você chegar com esse caminhão de 10 horas, vai ter tais e tais problemas aqui. Não é melhor fazer uma viagem de dia, tá entendendo? Uhum. Ou então você botar o motorista para parar nos batalhões, né? Ou das próprias GERs lá. A outra coisa que a gente viu foi, em vez de eu mandar um cidadão sair daqui para Petrolina, é melhor eu passar nas escoltas. Porque eu posso ter aquele pessoal trabalhando no horário normal dele, ele conhece a região, tá entendendo? Então, a probabilidade de risco e de exposição do próprio cidadão que vai estar fazendo o transporte é menor. Entendi. Coronel, e falando e continuando nesse papo de segurança pública e logística, com essa pandemia, quais são os ensinamentos que as forças de segurança elas estão tirando que diz respeito à gestão e que diz respeito à própria população? Em termos de gestão, a gente está se articulando mais, eu acho que a gente está se conhecendo mais, né? Hoje a gente consegue conversar mais com os municípios, sejam eles alinhados politicamente ou não, bem como os órgãos federais, né? Para você ter uma ideia, agora na pandemia mesmo, a gente conseguiu uma interação muito fácil com o pessoal já tinha com o pessoal das Forças Armadas, né? Mas aí eles viram também que aqui ele consegue muito mais facilmente extrair informações, né? Interagir, buscar apoio, e a gente também, né? Outro braço que eu vi aqui também é a questão da CBTU, que é o transporte do metrô nosso aqui. Ele tem um excelente parque de câmeras e a gente não dispunha. E ele querendo dispor para a gente. Então, numa situação de pandemia, a gente conseguia verificar se o metrô estava com algum gargalo, alguma coisa, tá entendendo? Os municípios, a mesma coisa. A gente fez grupos aqui de WhatsApp com os secretários municipais para a gente interagir. Você não tem como você mensurar como a pessoa se sente valorizada, está lá no município de Araripina fazendo uma videoconferência com a gente e a gente procurando escutar ele para saber qual é a necessidade que ele está tendo lá, a dificuldade, né? Se as coisas estão chegando realmente, como é que ele pode ajudar a gente. Né? Eu vejo como a articulação uma coisa muito importante, sabe? A gente escutar o povo que está na ponta. Aí eu vou pegar uma afirmativa do professor Trigueiro. A sociedade precisa entender que a principal atividade das forças de segurança é educacional. É preciso divulgar para a sociedade para que ela entenda que a polícia não é um órgão de repressão. Como o senhor vê essa afirmativa? O senhor acha que existe essa falha dessa divulgação? Ainda existe, ainda existe. A gente está mudando muito. Eu acho que a nossa polícia como um todo, né, nacional, né, e eu vou falar particularmente a gente que está aqui no Nordeste, nos nossos estados do Nordeste, a gente está procurando uma nova visão. Porque, veja só, quando a gente integra as polícias, a gente busca fazer com que o produto que a gente está entregando para a população ele seja de maior qualidade, né? Seja na questão de repressão ao crime, né? Seja na parte de assistência, né? Porque a Polícia Militar, nos órgãos de segurança pública como um todo, eles estão para dar suporte à população, entendeu?
Então, imagine que se não tivesse toda essa articulação de bombeiro, polícia civil, polícia científica, polícia militar para atuar junto dos municípios, a população talvez tivesse que ter uma grande empresa de segurança para fazer gestão de muita coisa, entendeu? As filas dos auxílios, pagamento dos auxílios foi a nossa grande visão, né? Você não imagina como o nosso call center aqui aumentava quando o pessoal ficava ligando por conta das confusões. Foi quando aí a gente resolveu sentar com as guardas municipais. A própria guarda que estava fazendo rondas fazia parada nas caixas econômicas e a guarda organizava a questão de trânsito. E aí a gente começou a ter uma fluidez maior. Ou seja, eu consegui fazer com que o guarda municipal e a polícia militar se conversassem, porque eles tinham o mesmo interesse, evitar confusão naquela região. Entendi. O Silvio Romero Marques, Coronel Luciano possui uma visão sistêmica e humana da gestão pública. O senhor acha que existe grande diferença, pegando a informação dele, existe uma grande diferença na sua visão entre uma gestão pública e uma privada? Eu hoje vejo que não, assim, apesar de que a atividade de fins são diferentes, né? Talvez lá o lucro para eles seja um lucro monetário e o nosso lucro aqui não é oferível monetariamente, é oferível da forma com que você tem uma população se sinta satisfeita, né? Mas eu acho que tanto a questão pública como privada, elas andam juntas, né? Eu não vejo como uma competição, eu vejo que andam juntas, tanto para que decole a atividade privada e a atividade pública, cada uma exercendo de forma positiva e de forma forte sua atividade, vai conseguir desenvolver bem. E o que o senhor espera para esse 2021? O senhor acha ainda que vamos ter essa passagem dessa pandemia? Se existem novas articulações no que diz respeito à gestão? O ano nos ensinou muita coisa aqui em termos de segurança pública, né? Então, a gente já está convivendo com a pandemia, a gente já voltou há muito tempo às nossas atividades aqui normais, né? Porque a gente teve uma época que a gente teve que dar um choque maior. Mas eu acho que vai evoluir, né? O próprio profissional de segurança pública aqui, ele está se adaptando, ele está entendendo já mais a função dele, da convivência com essa pandemia, né? Vai vir essa onda agora de vacinação, que é um outro aprendizado para nós. Mas eu acho que vai ser um ano de crescimento, um ano de grande aprendizado, um ano que a gente aprendeu a fazer videoconferência, que a gente passou a ouvir mais quem estava na ponta, a gente passou a ter uma visão mais, de chegar mais próximo da população, né, para poder mostrar que regras de saúde, regras sanitárias devem ser cumpridas. E a gente entender também que esse profissional de segurança pública, ele não mora em Marte, ele mora dentro da comunidade. Então, ele interage diretamente com a comunidade. Tá. E mais uma pergunta, Coronel. Como o senhor vê agora? O senhor acha também que houve mais interação entre o público e o privado nessa pandemia? Sim. Por incrível que pareça, a gente pode pensar que não, mas, por exemplo, desde a parte do turismo, a parte de distribuição de medicamentos, a parte de distribuição ou a oferta de alimentos e a parte do setor bancário, a segurança pública estava presente. Tá. Então, a gente teve que interagir e conhecer esses mercados aí de uma forma bem singular. Coronel, a gente estava conversando nos bastidores, essa pandemia trouxe várias novidades, né? As aulas foram virtuais, nós tivemos mais aproximação virtual, nós tivemos mais contato com o YouTube. E nos bastidores eu estava conversando com o senhor a respeito dessa nova onda, que são militares, tanto guardas municipais como policiais militares de vários estados, que hoje eles fazem tiram seus serviços fazendo o seu canal de YouTube também. Nós temos vários exemplos. O senhor acha que isso ajuda a polícia a divulgar mais o seu trabalho, mostrar como a polícia trabalha? O senhor acha que ajuda as forças de segurança? Eu acho que a gente tem que pensar como empresa. Quando eu particularmente, começo a mostrar uma imagem de uma visão apenas minha, eu acho que a gente particulariza. Nós temos nossos canais
técnicos de comunicação, que são nossas assessorias de comunicação social. E aí eu vejo assim, quando eu me lanço para fazer uma propaganda de um canal, de minha atividade, aí eu estou me lançando como se fosse uma empresa individual, né? E eu não sou uma empresa individual, né? Eu hoje sou o gestor do CIOT, mas amanhã é plenamente cabível que vai vir outro funcionário para cá para exercer a função, com, até mais com mais gosto, com mais qualidade do que eu estou exercendo, né? Então, eu não me vejo e eu não acho interessante a gente ficar fazendo coisas particularizadas da empresa, né? Empresa que eu digo, segurança pública, defesa social, porque a gente tem os caminhos, né? E muitas vezes você pode pegar um profissional que ele tem uma visão que necessariamente não é a visão da empresa que a gente está vivenciando hoje, né? Particularmente a minha Polícia Militar de Pernambuco. E porque essa imagem, ela às vezes pode ser muito distorcida, né? E você acreditar pela sua visão, você está levando o melhor daquela empresa, vamos botar assim, e na verdade a sociedade está tendo uma outra visão daquela empresa, né? Exatamente. Não Isso. criticando os colegas, mas aqui em Sim, Pernambuco a gente não tem essa onda ainda, até porque a gente se preocupa muito em cada um atuar dentro da sua área de atuação. Né? E a gente tem que lembrar também que hoje a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que é uhum. muito importante. Né? Então, você não pode ficar expondo as pessoas, divulgando certas coisas que você, enquanto pessoa física, você não representa. Né? E aqueles dados que você muitas vezes fica expondo, eles são propriedades públicas. Né? Um exemplo que a gente pode dar é o seguinte: quando a gente vivenciou aqui a questão do drone, né? As emissoras de TV, elas queriam pegar as imagens das operações que eram feitas com drone para divulgar. E aí o pessoal da imprensa veio para a gente e disse, não pode. Já pensou se eu pegar, fizer uma operação no morro e mostrar a casa do cidadão lá, ele com a família dele no terraço, passar no jornal da noite, será que ele vai gostar? Entendeu? É Aham. basicamente isso que a gente está com essa visão. E é muito massificado aqui na nossa corporação a questão da gente respeitar os limites legais de atuação de cada entidade. Eu vejo É, dessa forma. eu fiz essa pergunta, Coronel, porque a gente, a internet deu um boom, né? E todo mundo Exato. começou a divulgar na internet. Então, se a gente não tiver essa visão sistêmica, essa visão holística de todo o processo, o que a gente pode estar pensando que está fazendo uma coisa boa, e eu vou falar como empresa, a gente pode estar manchando a instituição, manchando vários e levando para outro caminho, né? E daqui a pouco a instituição que não tem nada a ver com isso pode estar recebendo vários processos, né? E a gente tem que entender que a gente faz parte da instituição. Né? E enquanto eu estou aqui CIOS, eu posso representar o CIOS, mas a partir do momento que eu sair, outro vai representar. Então a gente tem que entender as falas, os limites legais de você poder atuar e, principalmente, a gente entender que todos são servidores públicos. A gente está aqui para fazer uma prestação de serviço por conta de uma remuneração e uma entrega. Então não me cabe fazer divulgação ou ter um canal para fazer esse tipo de. Utilizando-se da minha atividade aqui. Entendeu? Sim, sim, entendi. E, Coronel, e como o senhor tem trabalhado agora nesse novo processo? Eu acredito que o senhor tenha novos projetos. Como o senhor trabalha nesses novos projetos? A gente, com a pandemia, uma das coisas que a gente está impulsionando aqui é a terceirização, a interiorização do CIOD, né? A Uhum. gente está tentando abrir agora uma base estratégica, por quê? Mesmo com a pandemia, a atividade aqui não parou, né? A gente está com um processo agora que a gente vai interiorizar as telecomunicações, vão ser digitalizadas, né? A gente está querendo dar uma maior mobilidade dos serviços que é prestado à população. Então, os projetos eles continuam. Né? Você falou aí, por exemplo, da questão das aulas. As aulas não pararam, as aulas agora são remotas, né? Via videoconferência. Mas algumas aulas tiveram que permanecer presenciais. Só que a gente reduziu a questão da quantidade de pessoas que estavam nesses locais. Então, os projetos continuam e a gente está se adaptando para essa nova realidade, para que a gente também, enquanto empresa, a gente se mantenha atualizado e melhore cada vez mais a prestação do nosso serviço. Coronel, e já estamos chegando ao fim.
E eu queria fazer umas duas mais perguntas. A primeira, quando o senhor vai levar esse conhecimento todo para a sala de aula? A gente já está levando, né? O senhor tem Aqui dois. tá, Desculpa, coronel. O senhor tem dois parceiros aí que são duas feras, né? O Trigueiro, o professor Trigueiro e o professor Marcílio. Então, quando o senhor vai se juntar com essas feras aí e levar para a sala a de gente aula já esse. se juntou. Eles fizeram uma visita aqui ao centro o ano passado, tanto o professor Marcelo como o professor Trigueiro. É. E a gente apresentou o parque aqui a ele, a questão do 190, a questão das nossas câmeras, tudinho. E aí a gente já disponibilizou para que nos treinamentos que eles vão fazer aí, com o Anelog e também o professor, vir nos visitar e conhecer aqui, porque foi o que eu estava mostrando para ele. Aqui tem informática, aqui tem tecnologia, né? E aqui tem também a questão da própria segurança. Só para você ter uma ideia, eu estou com um surto aqui em Recife de roubo de cabos de cobre, da Oi. Uhum. Então, o pessoal vai me visitar para a semana. O que a gente vai articular? Eu tenho mais de 800 câmeras aqui que podem auxiliar para a prevenção disso aí. E as câmeras já existem. A gente só precisa focar para o negócio que vai ser agora o quê? Visualizar esses pontos quentes de lá. E aí, conversando com eles, eles disseram que, poxa, seria interessante o pessoal que trabalha na área de logística conhecer como é que vocês têm capilaridade para chegar em todo o estado e monitorar isso aí. Entendeu? Então, essa parte de aprendizado a gente já está socializando aí com essas duas feras aí. Tá. Antes de passar, tem uma pergunta aqui até do Marcílio. Antes de passar, eu tenho. Eles dois, no dia que eles estiveram aí no CIOT, o Trigueiro e o Marcílio, eles tiraram as fotos da mesa que eles estavam sendo muito bem servidos e mandaram pro meu WhatsApp. Os dois mandaram, falando: olha o que, que você está perdendo. Mas tá bom, a próxima vez eu vou estar aí em Recife. Agora, Mas e as ele, suas. Eles vão. Eu vou estar aí, eu vou tirar essa foto com eles, com vocês também. E essa expertise do drone, Coronel, qual foi o que o drone trouxe de benefício para vocês aí em Recife? em primeiro lugar, a economia, né? E você aprender que a gente podia utilizar nossa tropa no terreno de forma mais otimizada, né? Junto com o drone, veio uma parceria muito legal que foi o pessoal da Universidade Federal Rural de Pernambuco, né? Em particular o professor Hernandes, que a gente agradece muito, né? Para mostrar para a gente como é que a gente poderia usar a ciência junto com a prática do policial para usar o drone. Porque o drone, por si só, ele não vai agregar nada, mas quando você tem a ciência junto, você pode usar ele numa potencialidade maior. Foi o que a gente fez aqui na pandemia, para a gente metrificar locais que tinham grandes aglomerações, porque a gente estava usando aquele aplicativo em loco, que dava aglomeração, só que quando eu mandava as guarnições para o terreno, aí o pessoal dizia, oh, não tem nada aqui, porque o cara estava pegando pelas herbes e pelo celular. Então ele dizia que estava muito aglomerado, só que eu tinha muito... Era prédio e as pessoas estavam em casa confinadas. E Entendi. quando você colocava o drone no terreno, aí você conseguia realmente visualizar. Isso gerou que hoje o drone não está sendo só utilizado para isso. Eu estou utilizando para inspeção de torres, das nossas herbes, né? Está sendo usado em presídio, assalto a banco, né? Perícia vai ser uma coisa que vai ser utilizada agora também pelo pessoal de perícia, né? O pessoal da Guarda Municipal está usando também para fazer acidente de trânsito. Quer dizer, é um crescimento que a gente não visualizava e que se mostrou bem eficaz. A Mary está chamando o senhor para comandar lá em Caxias. O senhor já esteve no Rio de Janeiro com a Força Nacional, não já? Não, eu fui no Rio de Janeiro em 2015. Eu estava na Lei Seca aqui de Pernambuco e eu passei uns 2 dias aí visitando a Lei Seca do Rio de Janeiro, que foi quem inspirou a Lei Seca aqui de Pernambuco, né? A Na Mary está. época, o Coronel Marcos, que estava à frente, ele foi super gentil conosco, nos ensinou muita coisa. A gente trouxe para cá e adaptou. Ah, tá. Porque são realidades diferentes, né? Totalmente, né? Aí você não vai para boa. A nossa lei seca, diga a minha, porque eu passei 5 anos lá, mas a Ah, nossa lei seca aqui, ela atua em qualquer cidade de Pernambuco e vai para qualquer lugar aqui dentro do estado. aqui não atinge em qualquer lugar. Coronel, muito obrigado mais uma vez. É a segunda live que a gente faz, com certeza vão ter mais. É muito bom sempre falar com o senhor, a gente aprende muito.
Deixo para o senhor as palavras finais e já digo gratidão por mais uma vez a gente aprender que a polícia militar ela não é só aquilo que passa na televisão, né? E a gente precisa se informar mais e saber como é o trabalho de inteligência, o trabalho diário da polícia militar é muito mais amplo do que aquilo que a grande imprensa informa, né? Exato. E a gente tem que entender que as polícias militares do Brasil como um todo, hoje elas estão interligadas, né? Eu queria destacar o trabalho que está sendo feito aqui no Nordeste, né, com o nosso amigo Coronel Júlio César, aqui na Paraíba, né, que também foi um cara que batalhou muito por isso aí. A gente está interagindo demais. Eu acho que hoje a gente está economizando esforços, porque a gente está conseguindo conversar e compartilhar boas práticas, né? Uma coisa que a gente não visualizava, era muita coisa interna. E também esse aprendizado com a iniciativa privada, porque a gente tem uma coisa que diz assim, a gente acha que quando você se aproxima do privado, o privado vai se utilizar da máquina pública. E aí a gente tem que entender que a gente é cliente, né? E é como eu falei uma vez aí, eu digo assim, numa relação comercial só vai persistir se houver um ganho e ganho dos dois lados. Então, a máxima que eu digo é que a gente, enquanto gestor público, a gente tem nossas regras, nossas normas, mas a gente não pode esquecer que a gente vive num mundo globalizado. E a gente tem que trazer as boas práticas também para o nosso mercado, que é o mercado público. Obrigado a todos, né? Vamos aí agora à nova fase dessa pandemia, que é vacinar a nossa população. Quando acabar essa pandemia, assim, a gente vai fazer uma comitiva, eu, professor Silas, professora Mary, alguns professores aqui, vamos visitar o CIOT também. Bom, e a gente vai comer, vamos degustar aqui uma cioba ao molho de camarão. Que os E nossos amigos comeram naquele dia. Viu? foi. Eles ficaram tirando foto da mesa, dos pratos e mandando para mim, das bebidas. Eu falei, não tem problema não. Um dia eu vou estar em Recife com vocês também, e a gente vai fazer essa degustação. Coronel, mais uma vez, obrigado. Obrigado a todos que estão aqui com a gente. Ó, a Mary falou, ó, vamos. A Mary, ela falou, vamos. Obrigado mais uma vez que está aqui com a Gostei gente. de avisar também a Alessandro que os meninos colocaram hoje no correio as canecas deles. Daqui a algum dia eu Tá. vou lá. Tá bom, então. Ela deve. O Trigueiro tá falando que a gente vai ser muito bem recebido. Vai sim. Tá? Então, mais uma vez, Coronel, obrigado, gratidão, bom serviço aí pro senhor. E o canal tá sempre aberto e saiba que vão ter mais live com certeza, falando mais um pouquinho sobre as forças de segurança, sobre logística e sobre esse mundo que a gente tanto quer fazer e transformar. Muito obrigado e boa noite, Coronel. Obrigado a todos, boa noite. Mesmo a questão de como é que a gente está trabalhando hoje esse conceito de cidades inteligentes com parceiro público e privado. Luciano, essa área de cidades inteligentes, ela não vem de agora, ela já vem de um tempo, né? Mas agora que ela tomou esse boom, não é isso? Isso. Agora que ela está se revertendo, onde as pessoas estão preocupadas. Agora, ela já vem de um tempo, né? Mas agora que ela tomou esse boom, não é isso? Aham. Isso. Agora que ela está se revertendo, onde as pessoas estão preocupadas. Ela já vem de um tempo, né? Mas agora que ela tomou esse boom, não é isso? Aham. Agora que ela está se revertendo, onde as pessoas estão preocupadas. Acho que está com eco, isso. Estou tirando aqui. Eu acho que é. Estou tirando aqui. Não é aí, Coronel, Luciano, não é aí com você? Não. Também, eu estou só com o nosso site aberto. Luciano, não é aí com você? Deixa eu ver aqui, rapidinho. Também, eu estou só com o nosso site aberto. Não é aí com você? Deixa eu ver aqui, rapidinho. Agora melhorou.
Melhorou? Melhorou. Ok. A questão das cidades inteligentes, ela tem mais de 20 anos, né? Existem várias literaturas, né? Trouxe até algumas aqui. Uma delas que me incentivou muito foi essa aqui, do professor Marcílio, Cidade para Pessoas, né? De Jean Gell. São literaturas boas, né? Outra também, ó, Tecnologias Urbanas e Democracia e Leituras Limpas, Construindo Cidades Inteligentes. O que é que a gente vê hoje nessa evolução? O próprio gestor público hoje, ele está preocupado como é que ele pode Hum, fazer com que essa interação e a cidade dele esteja associada a esse conceito de cidades inteligentes, né? Um exemplo prático que a gente está vendo hoje é a questão da vacinação. Todo mundo está se mobilizando a fazer aplicativos, a ter locais que se tornaram de multiuso, como parques. Aqui em Recife, por exemplo, muitos parques viraram pontos de vacinação com aquela diminuição da questão do coronavírus. Eles tiveram um arrefecimento, mas estão voltando novamente, inclusive com pontos de coleta. Não sei como é que está se comportando aí no Rio. hum. E aí você vê aquela questão do multiuso, né? O dinamismo da informação, como é que as pessoas estão acessando, né? Para você ver como essa situação tem um impacto, até mesmo aqui no 190, como é um serviço que funciona 24 horas, as pessoas ficam ligando para cá para perguntar se postos de vacinação ou de testagem de Covid estão funcionando também. Então, isso é uma interação de dados. Isso é cidades inteligentes também, entendeu? Tá, então as cidades inteligentes eu posso falar que é conseguir alinhar todos os avanços tecnológicos com o progresso social e ambiental? Sim. E ela não está ligada só a você ter um boom de tecnologia, não. Você saber utilizar de forma assertiva a própria metodologia e funcionamento da cidade. Como, por exemplo, o gestor, antes de fazer horário de carga e descarga no local, ele pensar como é que vai ser aquilo ali numa via, como é que ele vai demarcar uma faixa, os semáforos, como é que ele vai fazer o sincronismo, né? Uma via movimentada, será que a partir de 1 hora da manhã precisa ter o mesmo time daquele outro, né? Quando a gente estiver perto de um feriadão, como está aqui, o nosso departamento de estado de rodagem do estado, automaticamente ele libera as lombadas eletrônicas, porque ele já sabe a faixa que pode provocar a questão de acidentes. Recolhimento de lixo também, né? No nosso caso aqui, o que é que a gente vê? A gente tem um sistema de vídeo monitoramento e eu tenho dados que aparentemente para mim não tem utilidade, mas pode ter utilidade para a prefeitura, como por exemplo, eu posso captar a placa de veículos roubados e qualquer tipo de veículo, né? Então a prefeitura pode me pegar, né, pode me pedir num determinado bairro, no polo médico como tem aqui, um, os dados dos veículos que estão acessando aquele polo médico durante um recorte de período tal. E aí ele vai identificar que tem muitos carros vindo do interior. De repente, isso pode ser informação importante para aquele polo médico, até mesmo para a prefeitura, para a questão de marcação de horário de consultas, estacionamento, levar para lá rede de alimentação, farmácias, está entendendo? E até mesmo Sim. fazer a propaganda disso depois. A gente está observando isso, que a gente está com um projeto aqui, próximo ano, que é a questão do vídeo monitoramento. E uma das cidades que a gente vai implantar esse vídeo monitoramento é Serra Talhada. Então, quando a gente apresentou esse conceito de cidades inteligentes e falou do vídeo monitoramento que está lá, que a gente quer conversar com eles, a primeira coisa que eles perguntavam, que Serra Talhada tem um polo médico e um polo de material de construção. Foi o seguinte, como é que isso aí pode interagir com a gente? Eu disse, de repente eu posso contar os carros que estão vindo de outras cidades. Empiricamente, ele sabe que muita gente vem do Ceará para fazer consulta lá no polo médico dele. E ele tem problema de estacionamento. Ele pode conversar com o polo médico e mudar esse horário de consulta para que as pessoas não saiam muito cedo dessas cidades do interior.
ele pode aportar outras coisas lá, entendeu, Vitor? Sim. Agora, quando a gente fala em cidade inteligente, a gente pensa Amsterdã, e aqui no Brasil a gente pensa logo em Curitiba, né? Curitiba. É. A gente Mas tem pensa logo. outras. Hoje você teria outros exemplos? Assim, Curitiba Tem. sempre é um grande exemplo. Assim, como está o avanço? Você que está em Recife trabalhando nesse processo, hoje, Recife, eu posso chegar e comparar com Curitiba? Não, não. Mas você tem cidades aqui que a gente tem como referência hoje, que é Ipojuca e Cabo. Eu Uhum, digo que eles funcionam como cidades inteligentes perfeitamente. Por quê? O gestor público que está lá hoje, ele faz com que os serviços da cidade, e, por ter turismo também e outras coisas, eles ficam atrelados a uma cumplicidade com todos os órgãos, está entendendo? E ele sim, fica aferindo através de consultas, através de pesquisas, para saber como é que está a prestação de serviço para a comunidade. Aqui próximo a gente tem, no Nordeste, Fortaleza, que é uma cidade que está referência também. sim, Recife, ele avançou muito, né? Se você for metrificar hoje, a gente tem mobilidade urbana aqui, muito boa, né? A gente tem um aeroporto muito bom também, isso facilita, né? A questão, a gente peca muito ainda a questão do transporte urbano, né? Mas a gente tem uma sinergia muito grande entre as cidades da região metropolitana. Só para você ter uma ideia, a gente está aqui no centro da cidade e eu espelho a central de vídeo monitoramento da Prefeitura da cidade de Recife com mais de 50 câmeras em tempo real. Isso é uma troca de informação importante, porque de repente eu consigo metrificar uma passeata que está acontecendo, posso startar a parte de controle urbano dele, posso startar a parte de trânsito, né? Nos finais de semana aqui, a gente está monitorando as ciclofaixas. Por quê? Porque a gente verificou que tinha muito furto. Começou com bicicleta, depois estavam tomando relógio, Transilim. E aí a gente foi analisando, a gente viu que a gente tinha mais de 20 câmeras nessas ciclofaixas nossas, e somando com a da prefeitura deu mais de 80. E sim. aí a gente começou a fazer uma trilha, como a gente está fazendo a mesma trilha hoje para a praia, né? A gente tem aqui os parques também, que a gente fez uma ideia muito boa, que é o monitoramento dos parques dos feriadões. Então, assim, esse estímulo de você fazer com que as coisas interajam depende muito também dos status de quem está gerenciando as coisas, né? O time que você vai oportunizar para trabalhar aquilo ali. Tá. Agora, assim, você como um gestor público que você é, como você veria? Hoje eu falei de Curitiba e a gente até acabou de falar das cidades do Nordeste que estão implementando esse processo. Aí nós temos duas grandes cidades, uma é o Rio de Janeiro, onde que eu estou, e outra é São Paulo. Você acha que para essas cidades, o Rio de Janeiro, por toda a sua cultura, por todo esse problema social que nós temos aqui, é muito mais difícil implementar, assim como São Paulo? Não, eu acho assim, eu costumo dizer assim, cada cidade que você for vivenciar tem uma particularidade, né? Então eu digo muito assim, é um brainstorm. Você não pode pegar um case de sucesso de Curitiba e tentar replicar aqui em Recife. Primeiro pela questão cultural, né? Falando bem simples aqui, por exemplo, lá em Serra Talhada, o caso que acontecer lá é um caso único para aquela população. Você pode pegar expertises ali e levar para outros locais para tentar replicar, né? Então, a gente tem que entender que a cultura de São Paulo e a cultura do Rio, né, a meu ver, é uma cultura diferente. Então, você vai tentar levar produtos e vai tentar adaptar, né? Por exemplo, aqui onde a gente está em Recife, da minha casa para a praia, eu vou correndo a 30 minutos. E eu Hum, não moro perto da praia, entendeu? O cidadão que está lá em São Paulo para ir para a praia, a gente fica até rindo aqui, ele leva 3, 4 horas, né? sim, sim, Né? verdade. Ainda Agora, tem a limitação, né? Luciano, deixa eu fazer uma pergunta que não tem nada a ver com o nosso tema. Assim, quando a gente fala de Recife, a gente lembra de grandes cidades, a gente fala lá de Petrolina, a gente fala da própria capital,
Mas hoje muito foco, até porque você tem uma dupla lá em Serra Talhada, né, que faz muito sucesso no YouTube. Explica para a gente um pouquinho o que é Serra Talhada, essa cidade. Deixa eu falar um pouquinho. Até pelo desenvolvimento de cidade inteligência para as pessoas. Geralmente, quando a gente pensa nas cidades de Pernambuco, você vai ver muito destaque, como você disse, Caruaru, pela questão do artesanato, pela questão da Sulanca. Você vai falar de Santa Cruz do Capibaribe, que é Sulanca e poder aquisitivo muito alto, só pontuando antes. Então, você tem ideia, nada se compra em Santa Cruz com cartão. Tudo é em dinheiro. Tá. É cultural, né? E aí você vai para Petrolina, que eu chamo que é a Califórnia do Sertão. E o que é que tem em Serra Talhada hoje? Serra Talhada é, para a gente, a porta do sertão, é a entrada. Tanto é que a gente está levando para lá um centro tecnológico hoje, que é o nosso CIOS, que vai funcionar lá, já está com o núcleo. O que é que ele movimenta lá hoje? Serra Talhada, ela tem hoje um polo médico super, hiper desenvolvido, ela tem uma questão cultural de fomento à questão do artesanato do sertão, ela tem uma culinária latente, ela é um polo de vendas de material de construção, né? E ela está se convertendo hoje também no polo médico. O polo médico eu digo de formação, porque a Universidade de Pernambuco também levou para lá um núcleo, tanto a rural como a federal, com cursos de medicina e de coisas. Então, a gente está desconstruindo hoje aquela ideia que você tem das cidades aqui do sertão, que as pessoas ficavam sem água, miseráveis, aquela coisa todinha. A Transnordestina, ela mudou muito esse cenário, tá entendendo? Então, eu digo que Serra Talhada hoje é uma cidade que ela está crescendo e atraindo muitos investimentos aqui para aquela região. Eu fiz essa pergunta até para sair um pouquinho do nosso foco. O Trigueiro falando aí da Ferreira Costa. É uma das maiores redes varejistas de material de construção aqui, né? Porque hoje Serra Talhada ela é muito falada no YouTube, né? Você tem uma dupla de uma humorista lá no YouTube, o Tiringa lá, e diariamente eles soltam um vídeo lá da cidade e as pessoas não sabiam, porque a gente conhece muito Caruaru, Petrolina, aí dá um boom na cidade e a gente pensa que é só aquilo que acontece no YouTube e a gente vê que a cidade é muito maior do que aquilo, né? Maior. Você já pensou uma cidade hoje que você chega na cidade, você vai ter o açaí. Uhum. E você, na saída da cidade, você vai encontrar o Atacadão. Lá já tem um shopping. Eu me lembro que em 2020, quando o açaí abriu, as famílias iam passear no açaí. As famílias dos sítios. Uhum. E aí você pergunta, mas a chegada do açaí e do Atacadão quebrou aquele comércio de vendas que a gente chama, né? Aquele varejista que tinha lá, aqueles caras que vendem para as pequenas mercearias? Não. Está do mesmo jeito. Se for numa rua que tem lá em Serra Talhada que vende saco de feijão, aquela coisa todinha, ainda continua essa cultura lá. Tá. E você acha que o Nordeste como um todo ele vai dar esse boom quando a gente fala de cidades inteligentes? Eu vou dar um exemplo aqui. Em dezembro, no dia 2 e 3 de dezembro, a gente teve um encontro nacional dos gerentes de CIOPS. Nós somos 27, mais o pessoal de Brasília. Uhum. E a gente fez uma comunidade lá, aquela coisa todinha. E nas exposições que a gente viu lá, você vê a particularidade, como os estados cresceram, cada um dentro de sua expertise. Você tem Ceará, Bahia, Sergipe, né? O próprio Maranhão, Piauí, Alagoas, Rio Grande do Norte. Né? Todo mundo hoje está pensando nesse conceito de cidades inteligentes. Nenhum serviço hoje que você pensar em termos de segurança pública, você vai pensar ele simplesmente para a segurança pública. Você tem que pensar ele num todo. Como é que ele vai reverberar na sociedade? Como é que a gente vai poder contribuir? Né? Então, eu acho que o Nordeste hoje, ele está mudando essa cara, tá entendendo?
Ele tá se revertendo aí. O Trigueiro já está falando que é bom para comer o quê? Bode. Assado. Quem gostar de bode é Serra Talhada. É? Agora, algumas pesquisas que eu fiz, principalmente de Recife, hoje Recife possui mais de 13 incubadoras, mais de 46 ligações, incubadoras de empresa, mais de 46 ligações de internet por habitante. Como você vem acompanhando esse crescimento e que Recife acaba se tornando uma referência para o Nordeste? Eu digo assim, a gente é referência, mas a gente tem muito que aprender. O pernambucano ele tem uma situação que ele diz assim, ele se acha muito autossuficiente, né? E a gente vê que quando a gente começa a olhar de lado aqui a Paraíba mesmo, ela oferece uma qualidade de vida muito melhor do que Recife e João Pessoa. A gente tem um caso aqui, quando a Jeep surgiu, que os engenheiros que vieram de fora, todo aquele pessoal que veio para montar a estrutura, né, seja a parte de fundação, a parte de trazer as máquinas, tudo. Então, a gente tem uma verdadeira Torre de Babel aqui. Então, os caras, quando vieram, eles pensaram todos ficar morando em Boa Viagem. Só que eles não pensaram mobilidade, que está lá em Goiânia. E uma outra coisa que ficou atrelado foi que a própria Goiânia, aí onde é que vem aquele conceito de cidade inteligente, passou a pensar que ela poderia determinar valores de preço e sair tudo. Então, simplesmente o cara estava aqui em Recife, trabalhava em Goiânia, mas ele não conseguia chegar lá. O que foi que aconteceu? Eles foram para João Pessoa. Descobriram que com 30 minutos eles chegavam lá no polo da Jeep, era mais barato lá o custo de vida, e que eles podiam ter um atrativo melhor. Então, isso aí gerou a necessidade da própria cidade de Recife, né, e os seus gestores começar a pensar o que é que eles podiam trazer para fazer com que o cidadão recifense e quem vem nos visitar, ou quem vem fazer um aporte de construir uma empresa, fazer qualquer tipo de injeção no mercado, ele se sentisse atraído, entendeu? Então, hoje eu vejo assim, Recife é um movimento que está mudando. Você não vai conseguir entender Recife se você veio 5 anos atrás, entendeu? A gente consegue hoje uma sinergia muito grande entre o público e o privado aqui. E um dos pontos que a gente vê também evoluindo é a questão da consciência, assim, a questão do compliance, a gestão de risco. Né? Por você ter uma coisa muito na mídia hoje, as pessoas se preocupam hoje em não ter o nome das empresas dela associado a coisas que não vão ser viáveis para uma positividade do nome delas, entendeu? Sim. Por que eu estou te fazendo sempre essa pergunta a respeito de Recife, essa referência? Porque pesquisas que eu achei mostrou que Recife ele saltou do 23º para o 15º em análise de 673 municípios, tá? Foi a última pesquisa que foi feita. Municípios com mais de 50 mil habitantes. Então, e Recife apresentou o seguinte, olhando as cidades do Norte e Nordeste, empreendedorismo, 8ª posição, mobilidade e acessibilidade, 9ª posição, tecnologia e inovação em tecnologia e inovação, 11º, saúde com 12º. Isso quando eu agora falo de todo o país. Quando eu falo só de cidades do Nordeste, analisando 673 municípios, ela pulou de 23º para 15º. E quando eu olho o país, ele está sempre entre os 10 primeiros, né? Ele está se consolidando, Recife está se consolidando cada vez mais entre as cidades inteligentes do Brasil. Isso passa pela gestão pública, privada e principalmente pela conscientização da população? Sim. Isso vem da gestão pública, da gestão privada e principalmente do cidadão, quando ele começa a entender que a prestação de serviço ela não está associada a simplesmente uma entrega que deve ser feita a ele, mas sim uma obrigação. Né? E, além disso, a gente tem aqui a questão dos poderes públicos também, assim, o Ministério Público, uma sociedade muito organizada, né? A questão da associação de bairros. Né? Então, eu acho que a cabeça das pessoas hoje ela está mudando
para entender que não é uma situação de uma entrega simplesmente, não. Quem está gerindo, ele tem a obrigação de entregar coisas palpáveis e efetivas. E se você está prestando um serviço privado, também é a mesma coisa, entendeu? Então, eu acho assim, é a mudança de cabeça também das pessoas, né? Quando a gente tem pessoas que pensam mais o coletivo, a gente consegue empreender uma qualidade de vida melhor. Apesar de ter alguns senões também, né? A gente chega aqui no final do ano, por mais que tenha um aparato público para tentar reverter, mas a gente tem zonas aqui que a mendigação é muito alta, e a gente não consegue combater. Uhum. Tá. E nessa mesma pesquisa, Luciano, aponta-se que Florianópolis já passou Curitiba. Só para você ter um dado. Florianópolis já passou Curitiba. Já passou Curitiba. Essa pesquisa foi trabalhada em alguns eixos, como mobilidade, urbanismo, meio ambiente, tecnologia e inovação, empreendedorismo, educação, saúde, segurança, energia e aquilo que você fala muito bem, a governança e economia. Foram esses 11 eixos que foram analisados. Dentro disso, a mobilidade, quando eu falo de mobilidade, eu posso falar de mobilidade urbana, ela é um fator primordial. Sim. Veja um exemplo prático. A gente comentou esse case de sucesso há 5 anos atrás de João Pessoa. O professor já botou aí, ó, o filho dele mora lá. Estou com problema de mobilidade. Lá em João Pessoa. Então, veja, o que aconteceu há um ano atrás, no tempo de implantação da Jeep, já não vai ter mais a concretização. Mobilidade aqui hoje está atrelada a desenvolvimento. Se você não tem um transporte público ou vias que facilitem o acesso, você não vai conseguir escoar a mercadoria, você não vai fazer com que o cidadão chegue no trabalho. O atendimento da viatura de emergência não acontece, né? Uma das coisas que eu vejo que foi muito bem pensado aqui, a gente tem uma sinergia muito grande com a Prefeitura do Recife, com a CTTU, que é a parte de trânsito nossa aqui. E eles investiram muito na questão das ciclofaixas. Eles investiram muito. A gente não tinha aqui, eu me lembro que eu fui na Bahia, eu já tinha visto lá, a questão do estacionamento com aplicativo. Aqui eles não tinham. Depois que eles aplicaram, viram esses conceitos, várias cidades aqui também fizeram, e a gente conseguiu, acho que dar um boom na questão de quantidade de vagas que a gente tem para fazer estacionamento. Isso é só um exemplo prático. E a cidade, ela se transforma de um jeito que, se você vier para um feriado aqui, dependendo do tipo de feriado, você vai encontrar a cidade de outra forma, de outro tipo de movimentação, entendeu? Agora, o que dentro desse movimento, o professor Trigueiro está dizendo que amanhã ele vai fazer uma pesquisa de campo lá em João Pessoa. É um privilegiado. Amanhã eu vou estar aqui. Ele vai amanhã almoçar no Bar do Cuscuz. Tá certo. Agora, Luciana, a pergunta que eu te faço é o seguinte: e internacionalmente, o que a gente tem que aprender? Qual o case de sucesso que vocês têm como referência? Você teria algum para passar? Nessa pesquisa que a gente fez, lendo esse presente aqui de nosso amigo Marcílio, né, e dando essa zapeada aí pelo mundo, você vê Amsterdã, né, você vê cidades na Austrália, né, você vê até mesmo a própria Londres, que ela se transforma assim. Mas eu acho assim, a gente tem cidades próximas também, né? A gente tem aqui, perto no Chile, Santiago, né? E às vezes a gente não consegue visualizar o potencial. Eu me lembro quando eu estava fazendo espanhol, aí a minha turma era uma turma de senhoras. A mais novinha tinha 70 anos de idade. Todas elas já eram aposentadas. O Trigueiro estava chamando aí para o almoço amanhã. Vai pagar? Ele vai pagar, quem vai pagar é ele. E aí, o que acontece? Elas, de 6 em 6 meses, elas faziam uma viagem. Elas escolhiam uma cidade. Eu me lembro que nessa época a gente estava comentando lá, elas foram visitar, estavam querendo entre Buenos Aires e Chile. E o que elas pensavam muito, que elas falavam, né? Como é que ia ser o deslocamento delas, como é que ia ser o acolhimento. E elas visitavam a cidade com base exatamente
no que é que tinha de aporte no pacote que era oferecido para que elas pudessem usufruir daquilo que estava acontecendo. Então, eu vejo hoje, quando você vai falar de cidades inteligentes, você tem várias cidades na Europa, onde está atrelado, não é só aquela questão, você não vai andar de carro, você vai andar de bicicleta, mas é o quê? Vai andar como? Vai andar de metrô, você vai ter acessibilidade fácil, né? As pessoas vão poder ter muitos parques, né? Os parques aqui eles não são bem utilizados, concorda comigo? Sim. O parque deveria ser um parque multiuso. Aí, quando se fala em parque multiuso, muitas vezes a gente pega um parque como aconteceu aqui. A gente tem vários parques. Um parque excelente que tem aqui. Eu fui comandante lá na área na época. E o que é que eu via? Muitas vezes o público se confundia com o privado. Um determinado banco resolveu fazer uma atividade no parque, simplesmente ele mergulhava lá 5.000 colaboradores dele para fazer uma ação. Só que ninguém da comunidade foi avisado. E aí ficava aquela confusão lá, no final sobrava para quem? Para a polícia mediar. Porque o cara achava que, como ele isolou uma parte da área do parque com gradil, fez um monte de coisa, as outras pessoas não podiam passar por ali. Só para você ter uma ideia. Né? Ainda então há essa confusão, posso dizer, há uma confusão de limitação ou de responsabilidade em que o público se confunde, até onde vai o que é público e até onde vai o que é privado, é isso? Exatamente. Para você ter uma ideia, que a gente tem 2 parques aqui na área que eu trabalhei lá, e o Trigueiro sabe. É o Parque da Macaxeira e o Parque de Santana. O Parque da Macaxeira está numa área praticamente, que eu posso dizer assim, classe B. E o Parque Santana estaria numa classe B. Mas, por incrível que pareça, para acessar o Parque de Santana por trás, você tem uma ponte que dá numa comunidade chamada da Torre. As pessoas que mais acessam o parque não é dessa comunidade, são dos prédios que estão no entorno do parque. Então, o parque é extremamente organizado. O parque tem quadra de tênis, o parque tem um candódromo, o parque tem placas dizendo que você não pode andar com animal sem estar na guia, especifica tudinho, uma lei. Aí você vai para o Parque da Macaxeira, você vai encontrar uma quadra de basquete, vai encontrar quadras de futebol, de vôlei, não vai encontrar uma quadra de tênis. Mas, em compensação, tinha um problema seríssimo lá, que o cara ia fazer encontro de Rottweiler ou encontro de Pitbull. E aí, tudo é da prefeitura. Ninguém fazia esse tipo de encontro lá no Parque de Santana, porque sabia que era proibido, tinha uma placa bem grande. Então, quando o policiamento ia abordar o cara dizia: não tem nada escrito aqui dizendo que está proibido eu trazer meu pitbull. O pitbull do cara parecia um halterofilista lá. E aí o pessoal ficava dizendo: rapaz, a gente fica com medo que um pitbull desse se solte aí da guia desse cara e parta para cima da gente. E aí lá vai a gente conversar com o pessoal da prefeitura para tentar fazer com que aquele case de sucesso lá de Santana fosse para o Parque da Macaxeira, né? Saí de lá e não consegui. Outros interesses tinham, entendeu? Com certeza. Então, eu ainda tenho esse problema, né? A parte política do processo. Então, eu posso falar assim? Interesses que muitas das vezes a gente não sabe por onde passam, né? Exatamente. E como... Aí eu te faço a pergunta. Você, como um agente público, como lidar com essas diferenças? Lá é público, até onde eu entendo, e aqui também é público. A gente procura o viés técnico. Então, porque eu estou perguntando por quê. Se a gente quer criar uma cidade mais sustentável, mais agradável para toda, a regra precisa ser igual nos dois lados. Isso. Ser compartilhado. Então, o que é que acontece hoje aqui? Você tem um serviço e ele é para todos. Né? Mas a gente tem que ter... Uma das coisas que a gente trabalhou muito aqui com o time em 2021 foi a questão de compliance e gestão de risco. Para você também... vou dar um exemplo aqui, só para você ver como é o nível, e vai para essa parte de segurança. Para que os serviços públicos também não sejam utilizados por terceiros para beneficiar o negócio dele, entendeu?
Aham, Então, por entendi. exemplo, eu tenho não tem empresa de vídeo monitoramento Uhum. de segurança, a gente está sempre mineralizando os dados da gente aqui, vendo a questão da qualidade do atendimento de ocorrência. Agora, no final do ano, a gente fez um recorte e aí a gente identificou que uma empresa de segurança do Sul, que chegou aqui, que ela está vendendo um vídeo monitoramento, dizendo que tem viatura que vai no local, tudo, que ela faz o acionamento da polícia. E a gente começou a ver que a partir de julho, ela teve em média 50 atendimentos. Ela faz o acionamento como se fosse daqui, dizendo que a casa está violada, aquela coisa todinha, e nenhum atendimento teve resultado. E o telefone que ela forneceu era um telefone de uma central telefônica. Quando a gente precisava entrar em contato para saber alguma coisa do tipo, se a gente se deparasse com alguém num comércio desse, dia de sexta-feira, de 1 hora da manhã, não conseguisse quem era o nome do proprietário, não sei, o cara estava lá dentro. Aí eu ia ter que levar o cara para a delegacia, ia ter que deixar outra viatura lá. Como é que eu ia poder representar para o cidadão se o representante legal da empresa não estava lá? E se quem nos acionou, a empresa de segurança, a central dela está lá no Rio de Janeiro. E aí, quando a menina foi ligar para a central, diz: se você for cliente. 2, se você saber o ramal que você quer falar. 3, se você quiser comprar um produto novo. Aí o que foi que a gente fez? Vamos pesquisar esse número. Aí a gente descobriu que ele conseguiu simplesmente o número do 190 de Pernambuco. Porque o número 190 é uma fantasia. Isso aqui é uma central telefônica. Sim, sim. E aí ele conseguiu esse número. Aí, o que a gente tem que fazer? Eu não posso limitar o acesso dele, mas eu posso criar protocolos, porque qualquer empresa de segurança que tiver aqui em Recife para fazer o acesso de acionamento do CIODES, que é um serviço público, ela tem que atender alguns requisitos. Então, vamos lá. Então, o cara está com a empresa de vídeo monitoramento, ele tem que ter pelo menos uma pessoa dele lá no local para fazer a chamada para mim e para estar com o meu pessoal lá. E aí, simplesmente, a partir do dia 20 foi quando a gente identificou, e a gente vem perdurando aí, os nossos amigos dessa empresa estão preocupados porque eles não estão tendo atendimento, porque eles não estão cumprindo o protocolo. Então, você vê que isso aí é um tipo de cidades inteligentes, que o cara estava vendendo um produto público, beneficiando ele, fazendo propaganda, aquela coisa todinha, quando, na verdade, ele pode acessar, mas não da forma que ele está fazendo. Então, a cidade inteligente é exatamente isso. Não é você botar um outdoor em algum lugar que vai atrapalhar a visão de um monumento, né? Não é você achar que porque está no Parque da Macaxeira tem muita mangueira, você pode subir e derrubar todas as mangas verdes e maduras porque você acha que é público, tá entendendo? Sim. Mais ou menos isso aí que a gente tenta mostrar para o pessoal. Tá. E, assim, eu tive já um caso desse aqui no Rio, quando você fala, que eu que ficava com a chave da empresa e botaram essa empresa de vídeo monitoramento aí. Aí um belo dia tocou meu celular que o portão lá foi violado. Quando eu cheguei lá, o portão se abriu sozinho, que era portão eletrônico. Aí eu liguei para os caras, ó, tô indo pro local, vai alguém? Não, nós passamos lá, tá tudo fechado e não tem ninguém no local. Quando eu cheguei lá, o portão estava aberto. Aí lá na rua tinha um segurança, eu acionei o segurança, nós entramos na empresa, não tinha ninguém. E os caras estavam recebendo da gente, só que ele não mandava ninguém no local. E nem a Mas Sobrevivência ele vendeu para você o produto, não vendeu? vendeu todo o produto, vendeu tudo. E nem o telefone da polícia, pelo menos, eles acionavam. Aqui já era diferente. Essa daqui ela coloca no portfólio dele que ela aciona a polícia. Entendeu? É, entendi. E onde que você acha, Luciano, que vai parar esse processo de cidades inteligentes? Você acha quais são os benefícios que cidades inteligentes traz para a população? Primeiro, a questão de você conhecer o que é que a cidade, tanto do ponto de vista público e privado, pode oferecer. Depois, a questão de como é que você vai poder acessar, né? E eu acho que quando a gente começar a entender isso aí, ver a questão dos direitos e deveres, aí você vai conseguir metrificar, andar numa cidade onde as pessoas não vão jogar lixo na rua, porque isso vai ter um custo, né? Que vai ser revertido para ele depois, né? E ele vai começar a tomar conta do espaço, né?
ele vai começar a entender que ele faz parte daquela comunidade e que ele quer, se para ele viver bem, ele vai ter que preservar, tá entendendo? Não é só aquela questão de preservar o meio ambiente, não. É preservar de uma forma compartilhada, né? É você ser gentil no trânsito, é você saber usar os instrumentos que a população. Porque a gente tem muito a questão da lei de Jefferson, né? Gerson, né? Você quer sempre levar vantagem, você quer sempre estar à frente, você sempre acha que pode ser melhor, você não quer estar numa fila, né? É esse tipo de coisa que eu vejo. Então, quando a gente começar a ser um cidadão inteligente, a gente vai gastar menos e vai ter mais qualidade. Eu acho que você não precisa, para ter um lazer bom com a sua família, você ter muita coisa não, tá entendendo? Você pode acessar várias coisas que o ente público faz, ou até mesmo o ente privado, com preços que você vai conseguir ter qualidade de vida. Seu áudio está fechado. Abri. Já que você tocou nesse ponto tão importante, você como educador também, você acha que esse processo desse conhecer cidades inteligentes, começar a desenvolver, eu tenho que levar ele para dentro das escolas quanto antes possível? Sim. Quando a gente começa a trabalhar essa divisão que há hoje, eu costumo dizer assim, para você ir para a universidade hoje, a gente pode até pensar que o filho que está estudando numa escola privada ele vai ter mais benefícios do que o público, né? Sim. Mas muitas vezes não, né? Porque a concorrência parece que está maior no público do que no privado. Privado. Também. Porque a gente foi buscar cota, a gente foi buscar várias coisas, e aí a gente esqueceu o seguinte, a universidade ela não se moldou para isso, não. Não. Quando chega lá, Vitor vai dar aula de logística, Vitor não pergunta quem foi, por exemplo, aqui, de Casa Amarela e quem foi de Boa Viagem, não. Vitor dá aula normal para todo mundo. Então, quando eu chego lá na universidade, o professor vai dar aula de cálculo 1 para o engenheiro, ele não procura saber se o cara sabe matemática básica ou não. Então, eu vejo que a questão do ensino hoje, ele tem que estar muito voltado hoje para o que é que você quer fazer daquele cidadão, como é que a gente quer formar ele, como é que a gente quer dar a visão dele, né? E aquelas cidades que elas investem na formação infantil, né? Na questão da criança já está interagindo, na independência dela, já está entendendo, eles conseguem avançar. Porque eles conseguem fazer com que... Eu tenho uma visão que diz assim, se você não tem uma criança problema, você não vai ter um adolescente problema, nem você vai ter um adulto problema, porque você trabalhou a criança lá com os nãos lá atrás, entendeu? Sim. Então, você deu não, né? Se a gente não trabalhar muito isso com os filhos da gente, daqui a pouco a gente vai ter o aborrecente e o jovem que vai achar que pode tudo, né? E ele não vai conseguir. Então, hoje você acha que lá desde a base a gente já deve vir tocando nesse assunto e ensinando, na verdade, não doutrinando, mas ensinando o que se trata, o que é esse novo mundo, esse novo caminhar. Até porque você, por mais que você tenha um zelo com seus filhos, você não vai conseguir colocar ele numa bolha, né? Sim. Em algum momento verdade. Vai chegar um alfinete e vai tocar nele, né? Lógico que a gente não quer isso, né? Mas o que a gente puder passar de mensagem, né? De transmitir isso aí para que haja essa conscientização, eu acho que é importante. Isso Com é bem certeza. trabalhado nessas cidades que a gente chama de cidades inteligentes. Eu acho que foi um grande avanço quando a gente começou a investir mais em educação. Uhum. Tá. Aí, só que a cidade inteligente também, ela tem um grande impacto quando eu falo de tecnologia. Hoje você já viu o nosso país, ele preparado, quando eu falo nessa área tecnológica, para as cidades começarem a se desenvolver mais nessa parte? Eu acho assim, a gente tem as ilhas de conhecimento ainda. Seja nas cidades, quando a gente cria os Césares da vida. Aqui em Recife, a prefeitura investiu muito em tecnologia, mas a gente ainda vê que é aqueles polos, né? Você não consegue socializar para todo mundo. Uhum. Quando a gente conseguir levar isso assim de uma forma mais pulverizada,
Entender que tecnologia hoje ela tem que atingir a pessoa. E a pessoa tem que entender o potencial. Não adianta eu ter meio mundo de tecnologia se quem está na base para usar não consegue. Né? Um exemplo prático. Se você for para um local que tenha Wi-Fi, será que tem alguém pesquisando uma literatura, lendo um livro? Raramente. Geralmente o cara vai estar fazendo o quê? Aquele negócio de caçar Pokémon, né? Verdade. Né? Pokémon. Pokémon, né? E aí você só vai conseguir mudar isso aí quando você conseguir dizer ao jovem, ó, quando você for para uma entrevista, se o cara te perguntar o que é inovação, o que é tecnologia, o que é que tu vai dizer para ele? Tá entendendo? E aí você tem que ensinar, né? Você tem que mostrar, né? Estava corrigindo agora as provas de logística do CFO. Uhum. Aí estava vendo a redação. Todas as duas redações a gente trabalhou em sala. Todo mundo lá tem curso superior de direito. Uhum. E aí a gente falou naquela palavra chamada brainstorm. Inclusive, essa live de hoje vai ser a segunda questão da prova. Eu já passei para eles, para depois eles lerem, que eles vão fazer uma dissertação para a gente. Falar de cidades inteligentes e logística. Aí a palavra que a gente usou foi brainstorm. Aí eu disse, brainstorm é tempestade de ideias. Aí eu estava lendo uma das redações do menino, foi colocar aqui, ele botou chuva de ideias. Eu fiquei pensando assim, em algum momento eu falei chuva. Aí eu estava conversando com o pessoal aqui, aí fez, Luciano, talvez ele não lembrou da tempestade, mas tem que ter uma chuva no meio. Boa noite, aí Marcílio chegou aí agora com a gente. Boa noite. Filho, Ó, já falamos, ficamos 10 minutos aí só falando de você, Marcílio, dos presentes que você deu para o Luciano, sobre cidades inteligentes. Meu grande mentor para investir nessa área. Não, ó, abrindo e fechando um parênteses, ontem eu mandei uma mensagem para ele não me respondeu, não. Eu falei para ele que ele, eu não convoco, eu intimo. Então ele está intimado, semana que vem, hoje são 6, 6 e 7, 13. Na outra semana, 13 e 7, dia 20. Ele está intimado, e ontem ele não me respondeu, eu acho que ele também está de férias igual o Trigueiro, que dia 20 já está agendado na minha agenda ele como meu convidado. Mesmo que ele falar que não pode, já está. Ele vai dar show, viu? Ele deu aula para mim de logística lá no curso de engenharia, lá na Universo, né? E aí, quando ele está ouvindo a gente, mas quando ele tivesse, professor, como é que o senhor fazia para aquele povo ficar com o senhor 4 horas assistindo aula de logística, dia de terça-feira? E aí daqui a pouco ele responde. Ele tinha todo um lado lúdico, viu? Para cativar o povo lá. Não é mole, não. Daqui a pouco ele responde a gente. Daqui a pouco ele está chegando aí com as perguntas. Agora, Luciano, agora a gente falou um pouquinho de capital humano, a gente falou um pouquinho de economia, a gente falou um pouquinho de meio ambiente, governança. Agora, e o planejamento urbano? Assim, aqui no Rio eu tenho uma dificuldade danada, que é o planejamento do Rio. Você já deve, não sei se você já veio no Rio. Então você, Recife hoje, tudo que ela for fazer, ela sofre ele me respondeu, estou pensando no assunto. Mas está confirmado, viu? Recife hoje, como qualquer cidade, o que ele for mexer na questão de urbano, tem um negócio chamado associação de bairros, que tem que ser muito trabalhado, porque por mais que a parte pública ache que é bom, hoje já existe um conceito de que ele tem que mostrar para aquela comunidade ali que aquilo ali vai trazer algum benefício ou é importante, tá entendendo? Não é simplesmente você chegar e pintar uma faixa de azul dizendo que vai passar bicicleta ou então mudar uma via. Agora, em dezembro aqui, no bairro de Dois Irmãos, abriu uma rede de supermercado lá chamado Atacarejo. E aí imagina que a prefeitura implantou lá uma mão inglesa.
Eita, a gente só ouve isso quando a gente está tirando carteira de Motorista. habilitação, né? E aí eu passei correndo lá no bairro para ver e sempre eu via o pessoal da prefeitura e os amarelinhos lá fazendo a orientação, né? Já vai fazer acho que uns 30 dias. O povo já está fazendo pelo semáforo e só está ficando um guarda agora. Tinha 5, 6 lá. Então você vê que essa questão de aprendizado, de cultura, que o cara vê que funciona, se realmente for uma coisa pensada com engenharia de trânsito, né? Trabalhou toda uma expertise ali, ela vai ter resultados positivos. Entendeu? Tá, entendi. Eu pergunto porque o Rio de Janeiro ele é muito complicado em algumas. Aí você chama associação de bairro, aqui a gente chama associação de moradores. E tem sempre um complicador a mais, né? Agora, enquanto você acha que o Brasil, na sua expertise já, ele tem, em algum momento, ele pode se tornar referência? Sim. A gente mudou muita coisa já. De norte a sul, eu acho que a gente está. Vou falar mais aqui do Nordeste. A gente tinha um barrigo muito grande do nordestino. Eu me lembro que em 1991, quando eu fui para a Academia de Paudalho, que vieram alguns colegas lá do Mato Grosso, do Amapá, tudinho, e disseram, vocês vão para Paudalho, lá no Nordeste, lá em Recife. Os caras pensaram que a gente vivia... todo mundo passava fome aqui, não tinha água para canto nenhum, tá entendendo? E aí, quando eles vieram, eles ficaram deslumbrados, porque eles, poxa, a visão que a gente tem do Nordeste é que não tem água para nada, aquela coisa toda. Então, eu acho que a questão de cidades inteligentes está aproximando mais as cidades, né? Você tem um intercâmbio muito grande de visitar. Essa questão de turismo é muito importante também, né? A questão do ensino, né? Só para a gente ter uma ideia, as grandes escolas militares, os grandes concursos públicos, Fortaleza é que tem os melhores cursinhos, né? Para passar o cara para o ITA, para o INE. Né? Você vai para Fortaleza fazer o curso numa escola de referência lá para ser aprovado, né? Então, mas eu acho que é uma visão que vai crescer muito. Porque mudou o conceito, né? Eu como carioca, assim, o que se passava do Nordeste para a gente aqui no Rio de Janeiro? Ou era seca, ou era o verão, quando as praias estavam cheias. Era seca, verão. Não se mostrava muito o desenvolvimento. Exemplo, Petrolina. Petrolina eu sempre conheci. Minha irmã foi para lá na época que começou a desenvolver a plantação de uva lá, que a empresa que ela trabalhava, a dona, foi uma das primeiras pessoas que foi para lá, comprou fazenda, acreditou, então eu já conhecia. Mas o que chegava aqui para a gente é como chega para lá para fora, que o Brasil é futebol e carnaval. Para a gente aqui chegava isso, que Só o isso, Nordeste... né? o Nordeste... Sua irmã ainda mora em Petrolina? Não, ela está aqui no Rio. Mas pergunte a ela, se tiver uma faixa branca, faixa de pedestre, se ele botar o pé, se o carro não para antes. Aqui passa por cima. Aí passa por cima e talvez aqui em Recife também. O cara fica olhando se o guarda não vai multar. Mas em Petrolina é cultural. A faixa de pedestre está lá. O cara não se preocupa em olhar se o carro vem, não. Ele sabe que quando ele botar o pé lá, aquele cara vai ter que parar antes. Tá entendendo? E às vezes a gente vai para lá, para Petrolina, não se atenta para isso. Aí o cara chega e diz: que bicho mais mal educado, né? Fica chamando palavrão com a gente. Diz, você passou e não olhou. Aí o cara fica apontando para a faixa. Se eu estou na minha. No meu direito, né? Exatamente. Aqui no Rio tem algumas cidades do interior, exemplo, Mendes é assim. Mas na capital, se você botar o pé na faixa, passam por cima. Entendeu? Exemplo, aqui no Rio, só para você ter uma ideia, nós fizemos aqui copiando principalmente Curitiba, o BRT, né? Um dos mais famosos do Brasil é o BRT de Curitiba. Aqui no Rio, não sei se você conhece o bairro chamado Madureira, já ouviu falar? Madureira. Madureira. Madureira, onde tem o Mercadão de Madureira. Houve briga na comunidade, tacam fogo nas estações do BRT.
É, Tem nada a ver, né? Depois ele vai ficar sem transporte, né? As estações de Madureira, a maioria estão queimadas. Então, assim, a população não entende. Se houve marido e mulher brigou na comunidade, taca fogo na BRT. Então, como que você consegue fazer essa implementação? Às vezes eu fico olhando, Luciano, assim, as cidades do Nordeste, eu fico vendo no YouTube, a Sul, como a polícia entra nas comunidades. Às vezes entra com a pistola. Aqui duvido um motoqueiro entrar com a pistola na comunidade. Ele nem entra. Por exemplo, em 2011, quando chegou aqui a Lei Seca, eu trabalhei lá na fundação, e aí a gente foi para o Rio. Eu me lembro que então o coronel Major Cavalcante foi aí para entender como é que funcionava a Lei Seca, porque aqui a gente estava com problema de leitos de pessoas acidentadas. Uhum. E aí ele viu que na dinâmica aí só funcionava, não sei se evoluiu, na parte urbana, né? Na parte plana, né? Lei Seca não entra nas comunidades pobres. Não. Aí a gente trouxe para cá o conceito de Lei Seca aqui em Pernambuco. Ele é de Recife a Petrolina e ele entra em qualquer buraco. Aqui não entra. Dentro da comunidade. Tanto é que o pessoal diz assim, a Lei Seca em Pernambuco era draconiana, serve para todo mundo. Então a gente começou a cortar na carne, entendeu? Então, se você parar numa Lei Seca hoje, você pode ser advogado, você pode ser policial militar, você tem que se identificar e você tem que fazer o teste do bafômetro, entendeu? Aqui a gente não consegue fazer. Exemplo, raramente no subúrbio você vê motoqueiro com capacete. Entendeu? Então, para você mudar toda essa cultura, quando a gente fala de cidade inteligente, tem que ser um trabalho lá na base. Engraçado que quando eu era comandante da Lei Seca, e aí eu fui ser comandante de um batalhão de área. Quando eu cheguei lá, aí os soldados disseram que eu ia prender todos os carros dos soldados que estavam irregular. Foi logo no meu cartão de visita. Eu não tinha falado nada para ninguém ainda. Mas depois eu fiquei analisando, eu trouxe todos os meus parceiros de Lei Seca para a minha área. E aí eu comecei a fazer blitz de trânsito, porque eu comecei a notar que tinha muito assalto, e a maioria dos assaltos era de moto. E eu disse, rapaz, eu vou começar a massificar a questão das motos. E eu comecei a aprender a moto do meu próprio povo primeiro, né, que estava andando irregular. Quando a gente começou a fazer isso, aí a gente viu que teve uma queda onde a gente fazia blitz nos assaltos. E aí eles começaram a fazer mais escadarias. Aí lá vai a gente de novo aprender. Aí a gente montou uma operação chamada escadaria, para fazer a abordagem nas escadarias. Quer dizer, isso foi, visualizando hoje, a gente vê que isso foi uma cidade inteligente também, né? A gente foi se moldando ao crime, a gente foi aprendendo com ele e foi metrificando. Outra coisa que a gente aprendeu ali, eu tenho um bairro aqui em Recife chamado Casa Forte, que é um bairro de potencial alto. E tem as comunidades lá em Casa Amarela. Você não vai ter registro do cara dizer que a moto dele foi tomada no alto, tem um alto lá chamado Alto da Foice. Deu o nome. O pessoal fica puto se disser Alto da Foice, porque o nome do alto é Nossa Senhora de Fátima. Mas lá você não vai, ninguém vai tomar o relógio, ninguém vai tomar a moto. Porque se o cara tomar o relógio ou a moto lá, ele morre. Entendeu? Sim. Então, é um crime que eu via que estava controlado nesse aspecto lá. Você tem que ver a questão do tráfico de drogas. Mas na parte que era a parte mais rica, os caras iam para lá. Um outro dado interessante que eu vi. Ninguém rouba iPhone. Por quê? É rastreado, né? É rastreado. Verdade. Ontem eu estava, até para falar sobre o iPhone, como ele está envolvido nesse processo, ontem eu estava vendo um programa, era de Recife, se eu não me engano, a Rocan. Foi? A Rocan estava numa festa de uma padoeira que sobe umas escadarias, é no alto do morro. Foi em dezembro, foi a festa do Morro da Conceição. Minha mãe mora lá. Isso. E o batalhão que eu trabalhei, eu fui comandante lá. E eu morei, acho que até os 18 anos lá
ali embaixo da festa do Morro da Conceição, no Lago Dom Luiz. Eu conheço aquilo ali. Então, uma senhora chegou e falou: meu celular foi roubado, era um iPhone. Aí acionou a Rocan que estava lá, começou a rastrear, eles começaram a rodar, aí o sinal do iPhone deu dentro do ônibus, eles desceram todo mundo do ônibus, aí o policial, quando olhou, falou: ó, tá em movimentação. Aí foram, continuaram, aí pegaram o cara no meio da rua, em outro bairro já, ele caminhando, pelo iPhone. Todo o rastreamento foi feito pelo iPhone. Isso é uma forma de cidade inteligente, né? Isso aqui é um protocolo para você ver assim. Você pensou que ele fez essa ocorrência sozinho, né? Mas, na verdade, para ele fazer esse deslocamento, sair de área, ele teve que se comunicar aqui com o CIOS, com o COPOM. O coordenador ficou também acompanhando. Provavelmente ele manteve contato com alguém para ir passando as posições para o celular dele para ele poder chegar ali, entendeu? Sim, foi demonstrado tudinho. A posição no celular, onde que estava, o jeito, caminhando. Assim, isso faz parte já do conceito de cidade inteligente, né? Que ele envolveu toda uma... Não foi só de celular para celular, foi toda uma estrutura. A questão das câmeras aqui, por exemplo, ela é para prevenção e também ela é para ação. Aí vou fazer um recorte que a gente teve aqui. Naquele grupo da Anelog, que a gente tem aqui em Recife, da Associação Nordestina, uma vez o menino postou lá e um caminhão com carga de laticínio adentrou aqui em Pernambuco o Paulo Afonso, Garanhuns, e ele fez todas as chamadas, todos os comandos, numa cidade próxima a Garanhuns, estacionou tudinho, e veio para Recife, porque de Recife ele ia para João Pessoa. Ele passou isso para a gente na terça-feira. Por quê? Porque a carreta foi roubada. Deixaram só o cavalinho. Aí quando ele passou e deu esses dados, existem 2 sistemas no Brasil. Um que é utilizado pela PRF, que a gente vai tentar usar, que é o Vigia. Toda placa, todo carro que passar numa lombada, ele lê a placa. E dá o trajeto dele. E quando a gente chega aqui em Recife, a gente tem um monitoramento de câmeras da gente. E aí a gente pegou, quando eu mandei o cara da empresa aqui pesquisar, esse caminhão entrando em Recife, hora tal, ele passando pelo Hospital das Clínicas, parando num ponto aqui que a gente chama que é o bairro da Macaxeira, e depois veio um cavalinho, parou também, tirou o cavalinho da empresa, botou o cavalo, que era para levar a carga, e saiu com a carga. E aí passou de novo por essas câmeras. O que foi que a gente fez? A gente fez um recorte de todo esse tempo, a identificação, passou para o pessoal da Roubos e Furto, eles conseguiram identificar o cavalinho que levou o outro. Pô, e aí show. eles conseguiram chegar na carga, e conseguiu chegar na carreta, e até para provar que o motorista não estava envolvido. Entendeu? Então você vê que foi uma parte de vídeo monitoramento, que era tecnologia, que era um monte de coisa, mas eu precisei de pessoas e precisei de como ele gerenciar aquilo ali. Não era só a imagem estava ali. Mas o menino fez um recorte, o menino pensou. É saber como utilizar, né? Então a cidade inteligente, a cidade inteligente passa muito por isso, saber como utilizar a tecnologia. Um exemplo, o vídeo monitoramento que vai ter agora aqui, que a gente está reinventando, vai ter mais de 1.200 câmeras. As cidades que a gente vai colocar, a gente vai ouvir o comandante do batalhão, a gente vai ouvir a prefeitura, a gente vai ouvir o bombeiro, a gente vai ouvir também o delegado, porque não é simplesmente você chegar e colocar as câmeras, não. A câmera que eu vou colocar hoje, eu não vou só ver segurança pública. Eu posso ver outras coisas também. Será que não é importante eu colocar uma câmera na frente de um hospital? Exemplo prático agora. As UPAs estão bombando aqui. Deve estar a mesma coisa no Rio. Esse negócio aí. E aqui está confusão direto. E é prioridade o nosso pessoal ir para a UPA. Por quê? Como está demorando muito, o pessoal está querendo dar nos médicos e nos enfermeiros. Tá igualzinho. Tá igualzinho, né? Luciano, chegando a 1 hora de live. Assim, o papo está muito bom, mas eu não quero mais tomar muito o seu tempo. Vamos ter outras aí. Então, assim, gostaria de agradecer. A primeira live do ano, é uma honra estar com você aqui. Também. Assim, falar sobre cidades inteligentes.
Semana que vem aí eu vou falar, foi até a sua ideia, a gente vai falar um pouquinho de concurso público. É um amigo que é tenente CPOR do Exército e ele é professor de concurso público, vai estar aqui com a gente. Então, a sua ideia foi ótima, ele aceitou na hora. Então, mais uma vez, obrigado, gratidão. Espero esse ano, se tudo correr bem, conhecer Recife, conhecer vocês aí, dar um abraço. Venha. Eu não tirei nem minhas férias agora em janeiro para tentar tirar mais para frente para eu conseguir viajar. Obrigado por ontem. Quando vier, vai tirar um tempo para vir conhecer o CIODES. E a gente vai marcar um almoço na varanda do CIODES. Tá, pode deixar. E aí vai chamar Trigueiro e Marcílio. Tá, te agradeço por ontem, pelo Menino Olímpico. É um projeto grande que a gente precisa levar esse menino lá para Xangai. E, mais uma vez, gratidão pela parceria de sempre. Agradeço também e desejo ao canal e a você sucesso aí em 2022. Ao menino também de ontem, né? E dizer para você que assim foi uma amizade muito boa através do Trigueiro, né? Que a gente fez. E eu gosto de participar, gosto de divulgar, né? Estou usando suas lives e seu material já também nas minhas aulas lá na academia e nas palestras que a gente dá. E eu acho que impulsiona, né? Quando a gente traz bons exemplos, cases de sucesso, para a gente mostrar para as pessoas que a gente pode mudar aí a questão dos profissionais. Tá, então, depois me manda teu endereço novamente, que eu vou mandar essa camisa aqui para você, ó. Planejamento e logística é igual a paçoca, do nada, esfarela toda. Tá bom, manda para mim. Manda que eu vou mandar essa camisa aí para você. Vou mandar para o Marcílio também, para o Trigueiro, aí você entrega eles para mim. Vou mandar uma camisa aqui do canal aí para vocês. Meu amigo, mais uma vez, boa noite, sucesso boa aí. Noite precisar também. Alguma coisa aqui do Rio, tamo junto. Um abraço. Um abraço também, tchau. Tchau.